Jornal Rádio PT, informação e luta popular, com Amanda Guerra. Acompanhe no Jornal Rádio PT desta quinta-feira, 24 de março, a reapresentação da entrevista com a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Nossa convidada é a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Bom dia, ministra. Seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês de novo e parabéns pelo trabalho da TV PT, da Rádio PT, nos ajudando aí a manter a verdade e atualizando a nossa companheirada. A alegria é toda nossa, eu que agradeço a participação aqui hoje. É uma semana muito importante para a gente está fazendo toda dedicada às políticas públicas voltadas para as mulheres, às lideranças femininas, né? E feministas também. E a gente queria começar com esse programa emblemático também, que é o Bolsa Família. Eu queria que você contasse para a gente o que representou esse programa, essa política pública tão importante, de impacto tão forte, na busca por equidade no país nos últimos anos. Amanda, um pouquinho antes de falar do Bolsa Família, até para a gente poder ser justo com o conjunto do nosso legado, né, eu acho que o grande mérito do Partido dos Trabalhadores nos governos Lula e Dilma foi exatamente não achar que existe uma bala de prata, né? A agenda de combate ao machismo, a agenda de construção e valorização de direitos para as mulheres é uma agenda muito ampla e ela tem que ser construída de forma organizada. Por quê? Porque o conjunto das desigualdades ela vai se somando. Quando a gente pega, por exemplo, uma mulher negra, jovem, periférica, nordestina, as desigualdades elas se sobrepõem, elas se acumulam, né, de forma violentíssima. Então, não adianta você ter uma política ou outra política, você tem que entrar com um conjunto de políticas públicas, e eu acho que esse foi o grande mérito do nosso legado. Se a gente olhar, eu sei que vocês fizeram entrevistas estão fazendo, né, com várias das nossas militantes, ativistas, que valorizaram muito a agenda de direitos, que eu acho que é uma agenda fundamental, né? A gente vai vendo que isso é uma construção. Em 2006 você tem a Lei Maria da Penha, em 2015 você tem a do feminicídio, quer dizer, isso foi uma construção política nessa agenda de direitos. Você pega a PEC das empregadas domésticas, né, e toda a legislação que reconhece um público gigantesco que era tratado praticamente fora do mercado de trabalho. Quer dizer, você tem um trabalhador que tem direitos e você tinha uma trabalhadora muito frágil, em geral, mulheres negras, sem direito nenhum, né? Então, você tem toda essa agenda de direitos que eu acho que foi super importante. Você tem um conjunto de outras políticas que muitas vezes as pessoas nem identificam que são para as mulheres, né? Vou pegar um exemplo das cisternas. As cisternas no Nordeste, né, que é um programa maravilhoso de acesso à água, que não é um programa de equidade na sua essência. O objetivo dele é garantir água para as famílias no sertão, né, semiárido. Só que quando você leva 1.200.000 cisternas para o Nordeste, quem prioritariamente foi beneficiado? As mulheres e as crianças. Por quê? Porque eram elas que ficavam com o encargo, eram as mulheres que tinham a tarefa e o encargo de ir buscar água, uma tarefa trágica que tomava uma parte grande do seu tempo, do dia, e tempo é uma questão estratégica e fundamental na agenda de direitos da mulher e da agenda de equidade de gênero. Perdiam tempo buscando água, debaixo de sol, trazendo água na cabeça. Então, você pega essa agenda de água, um conjunto de políticas que, quando somadas, mostram, né, a construção, né, de todo um arcabouço que garante que busca, né, uma nova forma de inserção, a luta contra a exclusão, a garantia de direitos de forma integral para as mulheres. Então,
o Bolsa Família, ele não, assim como as cisternas, ele não foi construído com o objetivo de equidade de gênero. Mas hoje, né, muitas vezes, inclusive, ele era questionado, viu, Amanda? Logo no começo, quando a gente construiu o Bolsa Família, muita gente dizia, não, o Bolsa Família, ele naturaliza a mulher como a cuidadora, portanto, ele acaba fortalecendo essa ideia de que é a obrigação da mulher cuidar das crianças, cuidar dos idosos, né? E existia toda uma polêmica se o benefício, se o cartão, a titularidade do cartão deveria ser da mulher ou não. Passado aí os 18 anos que o Bolsa Família sobreviveu, né, e foi construído e consolidado, depois a gente pode falar rapidamente sobre a destruição do Bolsa Família pelo governo Bolsonaro e, com isso, a destruição dos direitos das mulheres. Passaram esses 18 anos e olhando o conjunto das pesquisas, das estatísticas, dos documentos, inclusive o que falam as mulheres, né, não só as pesquisadoras, mas as beneficiárias, a gente vê que o Bolsa Família, ele garantiu um conjunto de direitos que tem a ver com renda para as mulheres, construção de autonomia, né? Então, à medida que esse dinheiro vai para as mulheres, prioritariamente para as mulheres, ela passa a ter acesso a uma renda permanente que lhe dá autonomia, inclusive de tomada de decisão dentro de casa, né? Permitindo que ela possa construir uma agenda dentro de casa, né, de disputa desse espaço que tradicionalmente era do homem, né, do homem como o provedor da casa, né? A segunda grande questão é que o Bolsa Família, ao garantir que a mulher prioritariamente tem acesso, né, à política de assistência social, ela também constrói uma relação direta com o Estado. É a mulher que vai fazer o cadastramento, né, prioritariamente, à medida que ela tem acesso à assistência social, né, e ao Sistema Único da Assistência Social, ela passa a ter uma relação prioritária com o Estado, que também antes era quase que exclusiva do homem, né? Era ele que ia fazer os registros, era ele que tinha acesso à CPF, era ele que tinha acesso à conta bancária. Então, garante um conjunto de acessos que, somados, né, permitem que a gente encare o Bolsa Família como uma política a mais que nos ajudou a construir essa agenda de autonomia e de direitos. E aí, isso não pode vir sozinho, né? A política de assistência social, por exemplo, no nosso governo, ela era profissionalizada, ela não era assistencialismo, ela não era voluntariado. Então, você tinha todo um processo de construção, de formação das nossas profissionais na rede de assistência social, que tinham que olhar para a mulher como um sujeito de direitos, né, olhando, inclusive, a agenda de violência, olhando, né, essa agenda de isolamento, olhando um conjunto de direitos e garantindo acesso. Hoje, o governo vem destruindo isso. Voltou o primeiro-damismo, voltou a ideia do voluntário, quer dizer, para pobre você não precisa ter um trabalho profissional da rede de assistência social, pode ser um trabalho, né, na hora que der. Então, isso tudo tem a ver com o desmonte, não de uma política, mas de um conjunto de políticas. Acabou o programa de cisternas, acabou programas dedicados na área de agricultura familiar às mulheres, né? O Bolsa Família veio sendo destruído. Então, quando você olha esse pacote inteiro de destruição, é que você enxerga, né, que nós estamos descendo a ladeira na construção dessa agenda de direitos. Falei muito, né? Desculpa, Amanda. Não falou, não. Falou muito bem. E tem uma coisa interessante que você falou que dessa ligação direta da mulher com o Estado. Com o Bolsa Família também, quando ela sai desse ambiente unicamente doméstico, quase tutelada, né, por esse companheiro, por esse marido, ela também cria uma rede social, que é fundamental, né, essa conversa, essa troca com outras mulheres, para o crescimento dela, para ela entender, bom, eu posso estudar, eu posso arrumar um outro trabalho, e elas trocarem também esse fortalecimento da rede social entre mulheres, quando as mulheres se encontram também, né? A política, olha o impacto que a política teve também nessa questão social. E você falando da interrupção, né, do desmonte do Bolsa Família. Foram 18 anos de atividades do Bolsa Família. E eu queria saber de você, vamos pensar num mundo ideal.
Tereza, se não tivesse sido acabado, se o atual governo não fosse esse, essa situação não fosse essa, qual seria um desdobramento possível para essa política que deu super certo, mas ela teria que, de alguma forma, caminhar, né, evoluir? Para onde iria o Bolsa Família, na sua opinião? Qual seria um caminho possível, um caminho exitoso? Amanda, ótima pergunta, porque eu acho que a gente não só tem que olhar a reconstrução das políticas públicas, essa não é uma tarefa menor. Né? Muita gente fala assim, quais são as novidades? Eu acho que a grande novidade será a reconstrução. Isso não será trivial, porque o processo de desmonte é muito profundo. Né? O desmonte, por exemplo, da rede de assistência social, ele é gigantesco. Você tinha todo um processo de formação, de construção dessa rede, que ainda era embrionária, ainda estava no começo. Então, nós temos que reconstruir as políticas públicas, mas não reconstruir olhando o que a gente tinha feito em 2003, porque os desafios hoje são outros e são maiores. Né? Então, eu diria que assim, tem uma questão fundamental, olhando a agenda de equidade e a agenda de mulheres, né? Porque tem outras questões envolvendo o Bolsa Família que a gente teria que olhar também, mas assim, a política do Bolsa Família ela teria que ser somada, na minha avaliação, com toda uma agenda de cuidados, né? Que não é dentro do Bolsa Família. A política de cuidados, não, porque senão as pessoas falam, o Bolsa Família não fez isso, o Bolsa Família não fez aquilo. Não é um programa só, como eu tinha dito, né? Bolsa Família é um programa que tem um objetivo, complementação de renda para aliviar a pobreza, garantir que as crianças não evadam, né, da escola, então garantir acesso à educação, acesso à saúde para crianças e gestantes, mas ele tem que se somar a um conjunto de outras políticas. E essa política de cuidados, eu acho que teria sido, se o Bolsa Família não tivesse sido destruído, o degrau que a gente teria que subir agora, né, garantindo cuidado para idosos, política de cuidados, o setor público garantindo política de cuidados. Né? Então, as pessoas reclamam, mas o Bolsa Família, a mulher recebia o dinheiro e tinha que cuidar das pessoas. O Bolsa Família, se a gente não desse o dinheiro para a mulher, ela perderia uma oportunidade, que é ter esse dinheiro, mas não é suficiente. Então, entra com a política de cuidados. Nessa política de cuidados, tinha uma coisa que a gente também estava começando a trabalhar, muito importante, que é educação infantil e acesso a creches e acesso a cuidado para as crianças. A primeira grande questão é que isso é direito da criança, não é só direito da mulher, é direito da criança. A criança tem direito à educação infantil e nós, com toda uma agenda de ampliação dos equipamentos, né, de educação infantil, de crianças de 0 a 6 anos, né, e de 0 a 4, que era o maior déficit que existia no Brasil, ao garantir esse acesso para as crianças que, estando na escola, passavam a se socializar mais, tinham acesso à educação, tinham acesso à comida, a cuidados, também garantiu um espaço para que essas mães pudessem cumprir outras atividades, porque falam assim, para a mãe trabalhar. Tem mãe que não era para trabalhar, era para estudar, né? Para cumprir, ter outras atividades, né? Não só ali o cuidado com essa criança, principalmente quando é de 0 a 6 anos, que exige um nível de cuidado muito maior. Então, tinha toda uma construção junto com o Bolsa Família, que era o Brasil Carinhoso, que também foi extinta. Amanda, pouca gente fala sobre isso. Quando eles extinguiram o Bolsa Família, junto foi revogado o Brasil Carinhoso, que construía uma política, né, voltada para crianças de 0 a 6 anos, não só apontando para a universalização do acesso a crianças para a educação infantil de forma integral. Então, a gente vinha num crescente, principalmente para as crianças pobres, para as crianças do Bolsa Família. Então, quando a gente construiu a política, a ideia era que essas famílias do Bolsa Família tivessem acesso prioritário a esses novos equipamentos, né? Fortalecendo aí a rede de educação, fortalecendo a rede municipal pública. O que o Bolsonaro fez? Olha a crueldade da política desse governo. Ele acabou com o Brasil Carinhoso e estabeleceu uma nova política, que era o oposto do que a gente fazia. Ele diz o quê? Se a mulher... Olha a maldade. Olha o nível de crueldade e de preconceito contra a mulher.
Se a mulher pobre arranjar um emprego formal, ela vai passar a receber um dinheiro onde ela paga uma creche privada. Então, é um conjunto de barbaridades. Primeiro, se a mulher arranjar emprego, quando a gente olha os dados de empregabilidade e de emprego e de desemprego no Brasil, a gente vê o nível de desigualdade. A mulher procura emprego, porque quando diz se a mulher fizer isso, eu vou dar um dinheiro para ela, parte de qual princípio? Que a mulher é preguiçosa, que ela não está procurando emprego, né? Que ela precisa de um estímulo para sair de casa, que ela está lá deitada na rede e não quer trabalhar. Quer dizer, parte de um conceito completamente preconceituoso e equivocado. Eu peguei os últimos dados aqui sobre desemprego, que permite que a gente tenha os dados abertos, só para ter uma ideia. Para a taxa de desemprego do último trimestre de 2021, que é o último que a gente consegue fazer essa conta que eu vou mostrar, a taxa era 12,6%. Isso é a média. Então, quando a gente olha a média, fala, era 12,6% a taxa de desemprego. Para as mulheres, era 15,9%. E para as mulheres negras, era 18,9%. Então, quando a gente olha homens brancos, para uma taxa média de 12,6%, para os homens brancos, a taxa era de 8,5%. E a taxa das mulheres era de 15,9%, o dobro. Isso para mulheres que estão procurando emprego. Então, você tem 8,5% dos homens brancos procurando emprego, enquanto você tem quase 16% das mulheres procurando emprego. Não é quem não estava procurando emprego, quem estava parado. Dos que estão procurando emprego, a taxa de desemprego entre as mulheres é o dobro dos homens. E entre as mulheres negras o dobro, né, é muito mais do que o dobro. Então, o que o governo Bolsonaro está dizendo? Essas mulheres não é. A verdade é que existe uma desigualdade no mercado de trabalho gigantesco. Mesmo as que trabalham recebem menos. Né? Isso aí eu nem vou falar, que eu imagino que vocês vão ter espaço para outras mulheres virem somar essa agenda. Então, o que o Bolsonaro construiu nesse programa dele? Se a mulher procurar um preconceito achando que a mulher é preguiçosa, que eu acabei de dar os números mostrando que é o oposto, existe uma desigualdade no mercado de trabalho, esta mulher, quando ela é negra, quando ela tem filhos pequenos, a desigualdade é muito maior. Então, o que você tinha que fazer era uma política invertida. Era dizer, a mulher negra, jovem, com filhos pequenos, é a que pior inserção no mercado de trabalho tem. Então, nós temos que construir políticas públicas que permitam superar esse nível de desigualdade. Quais políticas públicas? Garantir acesso prioritário a equipamento de educação infantil, universalizar as creches, garantir política de cuidados, porque parte dessas mulheres está cuidando dos idosos, parte dessas meninas está cuidando do irmão, né, dos irmãos menores. Então, para você construir políticas que superem essa desigualdade, tem que ser Bolsa Família, tem que ter água, tem que ter Brasil Carinhoso, tem que ter política de cuidados. Então, eu diria que a gente tem que avançar nessa agenda prioritariamente de cuidados e talvez construir, sim, políticas nesse mesmo espectro da complementação de renda que tratem de forma diferenciada mulheres, chefes de família, mães solos, com crianças pequenas, negras, periféricas. É possível construir políticas diferenciadas? Eu acho que sim, mas lembrando que não tem bala de prata, tem que ser um conjunto de políticas que se some e que garanta essa superação da desigualdade, que garanta direitos. Que sempre foi a tônica também, né, das políticas públicas do PT. Ela pensa de uma forma muito ramificada, né, muito entrelaçada aqui. Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, está ao vivo agora no jornal Rádio PT. Tem mensagens aqui para você da Silvia Mello, que diz: bom dia, Tereza, você é maravilhosa. Viva as políticas públicas para garantir os direitos das mulheres no governo Lula e Dilma. O João Ricardo Roque, eu espero que sua pergunta esteja respondida, porque ele fez uma pergunta muito parecida com a minha, sobre como aperfeiçoar o programa, né, com um possível governo Lula.
Olha só, Suzy Bolos também diz aqui que tem 45 anos. Lula foi o melhor presidente de todos os tempos. Vanderlei Moraes dá bom dia desde Florianópolis. A Priscila Estevão diz: a professora Tereza Campelo é incrível, inteligente e sensível. Amo demais. Olha aí que coisa bonita. E aqui o Paulo de Tarso Gregório Pereira diz que o Brasil precisa que você volte, Tereza. E aí entra agora a minha próxima pergunta, que fala exatamente dessa representação que é baixíssima, né, da mulher na política. São, acho que atualmente é 15% das cadeiras, né, no parlamento, e isso reflete diretamente na tomada de decisão, né, na elaboração de projetos de lei. E quando se trata do comando de pastas relacionadas ao desenvolvimento no Poder Executivo, eu queria a sua opinião do impacto da liderança de uma mulher nesse contexto. Porque, normalmente, uma pasta feminina puxa outras mulheres também, né? Você vê que a equipe costuma trazer outras mulheres. Então, isso é um grande movimento, é uma grande onda positiva. O que você pensa da liderança de mulheres nessas pastas de desenvolvimento? Eu acho fundamental. Agora, é importante lembrar, Amanda, que tem uma questão de representação política que é absolutamente estratégica, você está correta, quer dizer, tem que, não só é um direito, né? Nós somos 52% das mulheres no Brasil, não tem cabimento a gente ocupar 15% das vagas, né? A gente teria que migrar para uma situação de fato de representação, né, do conjunto dos brasileiros e brasileiras, e isso só acontecerá com mulheres na política, né, isso tem que acontecer em todos os níveis, com mulheres, né, como foi um orgulho para a gente ter a nossa presidenta eleita, né, e agora reconhecida como uma das mulheres mais queridas no Brasil, que foi um orgulho enorme, me emocionei muito. Mas nós temos que ter mulheres em cargos executivos em todas as áreas, porque senão fica aquela história de que mulher pode ir para a área de educação, para a área de saúde, para a área de desenvolvimento social. Né? A gente tem que pensar em mulheres em cargos na área de economia, na área de indústria e comércio, né? Na área de pequenas e médias empresas, né? A grande maioria das mulheres, né, que microempresárias no Brasil tem exercido um papel absolutamente fantástico. Quando você olha os cargos de representação, eles também são masculinos. Então, e mulheres na execução de políticas públicas. Né? Nós não só podemos, como temos mostrado, que não é uma questão de ser melhor ou pior, né? Nós podemos e temos evidências hoje mais do que suficientes, né, no Brasil e no mundo todo, que executamos e exercemos essas atividades com todo o nosso potencial, com toda a capacidade e em igual condição com os homens. Então, é fundamental. É fundamental ter encargos de direção, sim, porque isso mostra um exemplo, né? Cada vez que uma mulher aparece falando bem, aparece mostrando que é possível, isso é um exemplo para as meninas, para as jovens que estão nas escolas, que estão nos assistindo na televisão, que estão nos assistindo nas rádios. Ontem eu fui na manifestação aqui na Paulista, que agora estou vivendo em São Paulo, com a minha filha. Ela se emocionou demais, precisa ver que bonitinha, ela tem 16 anos, toda vestida de lilás, toda militante. E eu fiquei também emocionada de vê-la emocionada, porque ela não só foi lá e queria, mas ela ficou emocionada de ver as mulheres ali reunidas, lutando. Isso tudo tem um poder transformador, né? Eu acho que é fundamental. Então, assim, eu acredito muito, eu vi muitas jovens na Paulista ontem, a gente viu, né, nas imagens em todo o Brasil, mulheres jovens, que eu acho que já são filhas desse processo, da gente ter tido uma mulher presidente da República que teve coragem, né, de colocar mulheres em cargos tradicionais de homens, né? Por exemplo, a ministra Miriam Belchior, que foi ministra do Planejamento, depois foi presidente da Caixa Econômica Federal, né? Outras mulheres que nós tivemos, presidentes de bancos. Então, não é só em área social, não, hein, gente? Vamos pensar em mulheres ocupando cargos aí diferenciados em todas as frentes na política, porque sim, é possível, sim, nós podemos, já mostramos isso.
Eu lembrei também da Maria Fernanda Coelho, né, que foi presidente também da Caixa Econômica e também Da Caixa foi Econômica. secretária executiva do MDA. Muito bom, muito bom. Ótimas lembranças. Ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, grande amiga da Rádio PT, a gente usa muito a sua fala como referência aqui também no nosso material. Te agradeço mais uma vez pela participação. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa semana tão importante. Parabéns para todas nós, aí muita luta ainda pela frente, mas temos como avançar. Agora, para isso é fundamental, fora Bolsonaro, lutar para que esse governo acabe, senão nós não conseguimos reconstruir as políticas públicas. Parabéns aí, Rádio PT, parabéns, Amanda, e obrigado, e contem sempre comigo. Obrigada, bom dia. Rádio PT, aqui toca democracia.